Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te falar as 5 questões mais fáceis da prova de humanas do Enem de 2022, que são questões que você não pode ter errado. Antes de eu começar esse vídeo, no entanto, deixa eu te falar que, duas coisas, né? Em primeiro lugar, se você tá ansioso com a prova, se você acha que você não foi bem, e se você acha que você não vai aguentar ver que você errou uma das 5 questões mais fáceis, por favor, não continua vendo esse vídeo, fecha ele e vai estudar para a prova do domingo que vem. E também um outro ponto é óbvio, né? Se você mesmo assim, né, não tá ansioso e fala, não, vou continuar, porque eu tenho certeza, quero saber, né, quais são as questões mais fáceis. Bom, lembra que isso aqui é a minha opinião e, lógico, eu não trabalho no INEP e, obviamente, né, essas podem não ser as 5 questões mais fáceis de menor nível de proficiência dentro da prova de humanas do Enem. Embora eu ache que no Enem de 2022, ao contrário dos outros anos que eu gravei vídeos como esse, porque eu sempre gravo vídeos como esse depois da prova de humanas do Enem, é muito difícil você errar as 5 questões mais fáceis do Enem. Elas eram realmente questões muito fáceis, inclusive questões que destoavam do resto da prova, porque, eram realmente questões, assim, bastante tranquilas. Bom, e para logicamente localizar vocês, eu tô usando o caderno rosa como referência, eu vou botar as questões aqui do lado. Então, assim, a numeração é do caderno rosa, mas se você tiver com uma outra numeração, você pode acompanhar aí. A primeira delas do caderno rosa é a questão de número 50, que é aquela questão, basicamente, que falava sobre interseccionalidade e dava um gráfico no texto 2 sobre como, na prática, mulheres pretas tinham um maior índice de vulnerabilidade econômica e social. Essa questão era muito fácil, porque ela era meramente interpretativa, e ela mostrava que os grupos mais vulneráveis, de fato, eram as mulheres de cor preta. Então, na prática, aqui era uma questão que você podia fazer tanto por um conteúdo que é muito simples, quase um conteúdo de Twitter, né? No Twitter você tem bastante essa discussão sobre interseccionalidade, ou ainda pelo texto 2 você poderia, de fato, ali matar essa questão vendo ali, né? Que mulheres pretas eram as que mais sofriam com a vulnerabilidade econômica. Então essa questão ali era muito, muito fácil, você não pode ter errado ela. A segunda questão mais fácil aí do Enem, de acordo com o caderno rosa, é a questão de número 64, que é de um texto que caiu inclusive na prova de linguagens do Enem, né, da Carolina Maria de Jesus, no livro 4 de Despejo. Uma questão, cara, muito tranquila, porque ela mobilizava apenas que você soubesse o que é racismo. E se você vive no planeta Terra, você leu aquele texto, viu o policial agredindo a pessoa por ser negra, obviamente, você marcou ali racismo estrutural. Talvez essa, inclusive, se eu fosse ranquear, e eu não gosto de ranquear nesses vídeos, porque aí seria pegar um nicho de questões muito fáceis e ver qual delas é mais fácil. Essa, pra mim, talvez seja a mais fácil da prova, assim, de longe. Inclusive, talvez uma das mais fáceis da história da prova do Enem, porque ela é realmente uma questão muito tranquila, porque não é nem, assim, interpretação de texto ou nem conteúdo, é só um conhecimento básico que, se você vive no Brasil ou no planeta Terra, você de fato possui esse conhecimento. Então, essa questão ali, você não poderia ter errado. Se você errar, você vai deixar de ganhar muitos pontos nessa prova de humanas. E a terceira questão é uma questão de geografia, né? Essas duas foram de sociologia, basicamente. Essa terceira questão é uma questão de geografia, que é a questão número 73 na prova de humanas, que apresentava uma música, né, do Vanderly, sobre, né, o nome da música do Brasil, né? Não, pensei que fosse o Céu, na verdade, no CD do Brasil. E basicamente era uma música que tinha uma letra que dizia que sem aquelas pessoas, né, do campo, a gente não teria comida. Então, basicamente, ali nas primeiras estrofes da música que estavam citadas ali, já ficava muito claro, né, que o ponto ali era a produção de alimentos mesmo, né, que era uma coisa de fato, né, importante, e era uma questão meramente, assim, interpretativa e com uma interpretação muito simples da música. Então, assim, essa questão também ela é muito tranquila, embora não tanto quanto as outras duas, mas ela tá aí nesse rol de 5 questões mais tranquilas do Enem de humanas que você não pode ter errado de forma alguma. O quarto lugar, né, e não tô falando aqui em hierarquia, né, mas a quarta questão, que também era muito fácil, era aquela da charge, né, a questão 77 no caderno rosa, que era aquela da charge da exclusão digital, né, que era o menino na pandemia, dizendo que a mãe dele perguntando se estava estudando, né, se o Júnior estava estudando, e ele falando que estava tentando achar o sinal de Wi-Fi. Né? Essa questão aí ela é muito tranquila, tema muito comentado durante a pandemia, mas ainda assim, né, mesmo que você tivesse vivido em Marte durante a pandemia,
Logicamente, né, o próprio Wi-Fi, a ideia dele achar o Wi-Fi numa favela ali, dá a entender, lógico, que ele é um excluído digital, né? Então, na prática ali, o comando também é muito simples, né? De fato, de você entender que se trata de uma situação, obviamente, de exclusão social. Até porque, óbvio, os outros distratores eram muito ruins, assim. Então, essas questões que eu tô falando aqui, e essa que foi a prova dos grandes distratores, né? Você vê os gabaritos oficiais, extraoficiais, né? Em linguagens discordando de 18 questões e humanas discordando de 8 questões. Então, assim, essa que foi a prova dos distratores, ela teve essas questões, essas 5 questões marcadas por distratores muito fracos, assim. Por distratores que, de fato, não enganavam ninguém. Então, realmente, além de serem questões fáceis com nível de conteúdo zero, né? Zero não, porque você precisava saber o que é racismo, você precisava saber o que é exclusão social, mas assim, nível de conteúdo, eu vivo no planeta Terra, você também tinha uma interpretação que era simples do texto base, e você tinha distratores que não criavam nenhuma confusão. Então, eram de fato questões muito tranquilas. E a última questão, obviamente, que também entra nesse tema, elas são muito parecidas, todas elas, tirando, obviamente, a questão de geografia lá do Vanderly. As 4 das 5 são muito parecidas, que é a questão número 86 da prova rosa, que é aquela questão sobre feminicídio, né? Uma questão que dava ali um infográfico muito tranquilo, né? Que falava da lua de mel, falava da tensão e falava da agressão, como se elas fossem uma espiral, né? Que caminhasse, obviamente, para a morte. Ali bastava... O texto até era um pouco assustador de início. Eu lembro quando eu cheguei na questão, eu falei, nossa, que espiral é essa, bizarra? Só que depois, quando você lê a legenda, é muito fácil de você entender. Então, se você foi aluno do plano de linguagens, né? E você viu aula sobre questões com infográficos, você estava vacinado com relação a isso. Mas mesmo que você não tivesse sido também, assim, era muito tranquila a questão. Até porque, mais uma vez, os distratores não eram tão poderosos, né? Então, assim, na prática, quando você chegava ali na questão da morte, o feminicídio acabava sendo um sinônimo espelho bastante tranquilo que te atraía para o gabarito. Bom, gente, essas foram essas 5 questões mais tranquilas da prova de humanas do Enem. Espero que você tenha acertado elas. Saiba, inclusive, que se você não acertou essas questões, isso não significa o fim do mundo. Você pode errar uma questão dessa tranquila. Você tem outras questões que eram fáceis e que algumas pessoas vão errar, tipo aquela questão de escala, por exemplo, que se não está entre as 5, estaria entre as 10 mais fáceis da prova de humanas do Enem, e muita gente vai errar essa questão, porque ela exige um conteúdo de UNI, então não fica preocupado se você errou, tá? Siga em frente para estudar para a prova do segundo dia, porque por mais que você tenha acertado 20, 25, 30 questões e não seja o suficiente na tua visão, a gente ainda não tem o gabarito oficial, esses gabaritos discrepam muito, a gente tem chance de questões serem anuladas, inclusive, né? Porque você tem algumas questões ali que forçavam um duplo, às vezes até um triplo gabarito. Então, assim, cara, fiquem muito tranquilos, tá? O TRI é um cálculo complexo e você não tá com nada perdido se você errou 1, 2 questões dessas aqui que eu destaquei pra você, beleza? Bom, gente, também não esquece, óbvio, se você gostou desse vídeo, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para receber mais conteúdos como esse. Então é isso, forte abraço para vocês e até a próxima!